Boa tarde a todos. É que a gente aqui está sem a tela, fica meio esquisito. Espero que vocês estejam, né, nos vendo e ouvindo. Agradeço aí o interesse em acompanharem aqui essa experiência né, nova, inédita do IDP do Espaço Aberto. Hoje nós vamos discutir o orçamento de guerra, que, aliás, inclusive está um pouco na ordem do dia, que uma proposta de emenda constitucional foi promulgada no dia de ontem, e eu estou aqui contando vou dividir aqui essa apresentação com a professora Laís Khaled Porto, também aqui do IDP. Vou falar primeiro, fazer uma abordagem aqui um pouco mais geral, até porque eu sou economista, né? Me sinto um pouco um peixinho fora d'água no aquário dos advogados, e felizmente a Laís é advogada e vai me salvar e vai poder falar com vocês mais dos assuntos, né, com abordagem mais específica. A gente vai fazer uma apresentação que, aliás, né, o IDP vai disponibilizar depois aos participantes aí por PDF, quem tiver interesse, e a gente faz um debate, se eu entendi, quem tiver perguntas pode enviar, né, a partir aqui do chat. Pontuar um pouco aqui a questão do orçamento. Antes de a gente falar, né, do orçamento de guerra, podem ficar tranquilos que aqui ninguém é militar e, na prática, ninguém vai estar discutindo a guerra no sentido, né, físico-literal, mas a gente não precisa nem dizer qual é a guerra que brasileiros e o mundo inteiro está enfrentando hoje, aliás, contra um inimigo visível, né, que às vezes nem no microscópio você consegue ver direito, mas que exige um enfrentamento semelhante ao de guerra, daí que saiu essa expressão, a gente vai falar um pouco. Eu queria pontuar com vocês, de partida, se vocês me permitirem, embora isso não seja um texto acadêmico, isso é uma apresentação, vou colocar aqui duas mensagens, uma de um economista que a gente vai conversar um pouco, John Maynard Keynes, e o Keynes, que é um dos primeiros economistas a introduzir um pouco a ideia de comportamento, de psicologia. Ele, uma vez, numa palestra, inclusive no debate no parlamento britânico, ele colocou uma frase que eu acho muito simbólica, que ele dizia: o futuro será o que escolhermos para fazê-lo hoje. Quer dizer, o nosso futuro vai depender das decisões que a gente está tomando no presente. Por isso é muito importante, na minha opinião, estudar, fazer reflexões, debater. E ter consciente, por outro lado, essa outro bordão aí é mais fácil, acho que todo mundo já conhece, né? Ou muita gente conhece, que originalmente é de um jornalista norte-americano, Mencken, que eu não conheci, mas eu fico imaginando que ele seria o equivalente ao Stanislau Pontes Preta brasileiro, em que ele dizia que para todo problema complexo existe sempre uma solução simples, elegante e completamente errada. Não precisamos nem dizer que a gente está diante de um problema mega complexo. Por isso que a gente tem que estudar muito. Eu acho que nós temos três grandes desafios, e aqui, sobretudo, eu queria falar principalmente para os alunos, né, do IDP, estudantes em geral. Eu acho que, mais do que nunca, nós precisamos da ciência, precisamos de estudo, precisamos de pesquisa. Eu até queria pontuar três desafios e três respostas. Eu acho que um deles é o renascer. Não custa lembrar que depois de uma sucessão de epidemias que nós tivemos na Idade Média, vem o renascimento. Foi por isso até que eu estou fazendo essa brincadeira aqui, que foi um esplendor, sobretudo nas artes, no iluminismo, né, no pensamento, em diferentes vertentes. E eu acho que, mais do que nunca, a gente precisa voltar a fortalecer a ciência. E quando a gente fala em ciência, não estamos falando apenas, né, no epidemiologista, no biomédico, né, no médico que está no laboratório vestido de branco, né, olhando o microscópio, procurando ou uma cura
né, para o Covid ou uma vacina, né? O direito, a economia, a administração, sociologia, quer dizer, são ciências, elas são ciências humanas, né? E precisam ser vistas com ciência. Inclusive, isso também significa, sobretudo, você considerar a teoria, você produzir conhecimento, conhecimento com evidências, e acho que isso tudo tinha sido ficado um pouco de lado, principalmente que a gente vive, né, uma época, né, que eu costumo brincar, na época do... Antes era, inclusive, a época do tweet. Você lê, no máximo, 140, né, caracteres. Hoje, outro dia, alguém brincou comigo que eu já estava atrasado, que eu tinha que ir para a época do Instagram, onde você não lê nada e basta ver uma foto. Tudo bem, pode-se fazer isso tudo, mas a gente precisa voltar a ler, né? Aliás, um dos temas que a gente vai discutir aqui, eu vejo muito comum, trabalho muito nessa área de finanças públicas, vejo muita gente falando sobre lei de responsabilidade fiscal, né? Lei Candir, que é uma lei polêmica, agora vai ser orçamento de guerra, e pouca gente lê a lei. Pelo menos no caso do orçamento de guerra é um pouco mais fácil, né? 2 ou 3 folhas dá para se ler. Lei de responsabilidade fiscal tem 100 artigos. Né? Imagina dar um trabalho ver aquele negócio. Né? Então, é melhor eu sair palpitando. Não, está precisando voltar ao hábito de ler, né? De escrever, de refletir, né? De produzir com evidências. Nós precisamos de regras verdadeiras. Né? A ideia de notícias falsas, né? Fake news, serve até para eleger presidente da República, mas não resolve o vírus, não acaba este vírus e nem outros vírus, não acaba com crise econômica, não acaba com crise social. Né? Para isso, a gente precisa de estudos, de reflexões, e vocês, acho que como alunos, por incrível que pareça, no meio deste momento que é óbvio de aflitivo e de aflição, de ansiedade de todo mundo, vocês têm uma oportunidade única, né, de refletir e à luz, né, de um dia a dia absolutamente atípico. Essa reflexão é mais importante do que nunca, na minha opinião pessoal, porque nós não vamos voltar para onde estávamos antes dessa epidemia. Isso, o passado até de 2, 3 meses atrás, é uma referência, e um futuro é algo que começa a se alimentar agora, mas vai ser algo construído totalmente novo. Basta dizer que nós estamos aqui, né, fazendo essa experiência aqui do espaço virtual, e eu não sei nem dizer quantos mil quilômetros que eu estou de Brasília, e talvez, inclusive, provavelmente, muitos dos participantes, né, que estão aqui nos assistindo, nem em Brasília estão. Está espalhado pelo longo do país, ou até no exterior, que, como é o meu caso. Este é um novo normal. Né? Eu conversava esses dias mais com os parlamentares, como também ministros da Suprema Corte, o judiciário, que o judiciário antes normalmente usava, né, a videoconferências para fazer audiências da vara criminal, presos, né, muito perigosos, e todo o resto, sobretudo, né, trabalhista, civil, as coisas mais comuns, você fazia presencial. Agora o CNJ autorizou a você fazer o máximo de audiências virtuais, e a tendência é que isso seja um novo padrão. Aí você diz assim, não, mas o virtual tem um risco. Por exemplo, nós estamos aqui conversando, e eu não estou vendo aqui, mas provavelmente, Gabriela, Renan, que estão aí, esta nossa conversa está sendo gravada, como uma audiência também pode ser gravada, quanto que a presencial não é gravada, não fica quer dizer, você tem o que as partes assinam ali na época, agora nada melhor do que você ter uma gravação, né? A gravação, aliás, é um assunto que está na ordem do dia, tem algumas gravações que somem, às vezes você precisa disso o Supremo, né, determinar, mas volto a insistir, este é um novo normal que vai vir para ficar. Né? Muitas coisas vão mudar, e tem 2 pontos de desafios que a gente tem que acertar. Um é o social, nós precisamos fazer uma repactuação social, o chamado contrato social. Né? O Estado do Bem-Estar Social foi montado na Europa nos anos 40,
até hoje está reinando, inclusive, né, no Brasil, e muito baseado na figura do emprego, salário, e com isso eu cobro contribuição para a Previdência. Se ficar desempregado, recebe seguro-desemprego, se ficar doente, recebe, né, auxílio-doença, se nasceu filho, recebe auxílio-família, e quando você se aposenta, recebe aposentadoria, e quando falece, né, seu herdeiro, sua esposa, recebem uma pensão. Este todo gira em torno do emprego. Só que, independente da economia, você já tinha uma tendência, que agora vai se acentuar, de transformar emprego em trabalho. As duas palavras não querem dizer a mesma coisa. Cada vez mais, uma parcela crescente de trabalhadores não tem emprego. A parcela crescente de trabalhadores são os donos do seu próprio negócio, né? E o salário deles, muitas vezes, na verdade, a retirada do lucro da empresa. Ainda mais, sobretudo, na área de profissionais liberais, como, né, direito, e isso é muito comum. A mesma coisa, mesmo para quem, digamos, não é tão bem, vale para os microempreendedores individuais, né? E, no caso do Brasil, para vocês terem uma ideia, antes dessa crise, cerca de 36% dos trabalhadores ocupados no Brasil tinham carteira assinada e 30% eram donos do seu próprio negócio. Aliás, eu acho que nenhum outro país no mundo estava tão avançado nesse processo, que no caso brasileiro menos tem a ver com a opção do empregado e mais do empregador de reduzir custo salarial e preferir contratar, né, o trabalhador por outras formas do que não a carteira assinada. Mas essa era uma tendência, sobretudo das novas gerações, dos mais jovens, né, que queriam independência. E esse Covid antecipou, eu acho que se tem algum lado bom, né, no meio dessa história, um problema que ia aparecer daqui a uma ou duas gerações, daqui a uma geração, daqui a 20, 30, 40 anos. Muitos desses trabalhadores não contribuíam para a Previdência Social e, quando envelhecessem, não iam ter aposentadoria. Agora, o que aconteceu? Perderam o trabalho e não tem nada. Por isso que foi, inclusive, criado às pressas o auxílio, né, emergencial, uma bolsa emergencial, está sendo pago aí nos dias de hoje da Caixa, mas isso é emergencial e temporário, e um benefício assistencial. Eu acho que a gente tem que caminhar para discutir, eu não vou tratar nesse assunto aqui hoje, mas quem tiver até interesse, eu tenho um trabalho publicado que ele está defendendo criar a figura do seguro-destrabalho, né? Porque ele perdeu o trabalho e não perdeu o emprego. Eu sei que na língua portuguesa é estranho, embora em Angola, pelo que eu fiquei sabendo, eles usam a expressão destrabalho, é uma palavra, né, da língua portuguesa, e eu fui lá checar, né, perguntei para um amigo angolano, e falei, é o que perdeu o trabalho, né, é o desempregado, e aqui é o que perdeu o trabalho e precisa receber um benefício e, sobretudo, precisa receber uma requalificação para voltar ao mercado de trabalho, né? Não tenha dúvida nenhuma que uma parcela muito grande dos empregados que perderam o emprego agora não vão conseguir ter emprego de novo. Isso já aconteceu depois da recessão de 2004, provavelmente eles vão voltar, em conseguir ter trabalho, vão voltar como trabalhadores independentes, como MEI, eventualmente como donos de sua própria empresa, e a gente precisa resolver esta questão, ou, né, de algum vínculo mais estável, e de como construir uma proteção social para estes trabalhadores. Muito, acho que também, do trabalho no futuro vai passar pela figura do empreendedorismo social, depois a gente pode até conversar com mais calma. Não é exatamente voluntariado, né, como a gente tem no Brasil, na verdade, você prestar serviços públicos e sendo remunerado pela prestação desse serviço público, mas não como servidor público. E muitas vezes não é nem remunerado pelo Estado, e sim remunerado pelo setor privado, né? Alguns países chamam isso de inovação social, e, aliás, agora, passada essa crise, ou passada no meio dessa crise, o Fórum Econômico Mundial, inclusive, está investindo muito
nisso. Nós vamos ver daqui a pouco como é que era o empreendedorismo social concebido pelo Keynes, né? Então, nós temos que repensar, repactuar esta nossa sociedade, a proteção social é algo que a gente vinha adiando e que agora vai ter que enfrentar. A outra questão é da economia, né? Tudo isso que está na ordem do dia, mas se vocês forem ver, quase sempre, sobretudo no Brasil, né, os comentários, ou as ações, ou a discussão, isolamento, não isolamento, né? Você está pensando em voltar ao que era o passado. Óbvio que você não vai sair tudo, mas você não vai voltar. Você não vai recuperar. Até outro dia estava na discussão, mas recuperação, eu falei, não, recuperar, né, como diz o nome, é eu voltar a ter algo que eu tinha antes. A economia não vai voltar a ser a que era antes. Não só neste momento, né, de emergência que a gente vive da pandemia, mas certamente nós vamos sair dessa economia, nós vamos sair dessa pandemia com uma economia muito diferente. A exemplo do que eu estava comentando no social, esta nova economia já vinha sendo desenhada e eu diria até que neste caso, ainda mais que nunca, aí é o contrário, né, do trabalho independente que o Brasil estava na frente, aqui o Brasil está muito atrasado, mas é a tendência forte a você ir para a digitalização, né, da economia. A primeira imagem era aquela ideia dos robôs e, sobretudo, o robô na fábrica. Então, você lembra aquele filme de Charles Chaplin, que antes era, né, o trabalhador, depois você coloca, né, máquinas, agora umas máquinas mais novas, mas a automação da indústria, das fábricas, já aconteceu há muito tempo. E o robô só vem, na verdade, é uma máquina cada vez mais sofisticada, substituindo outras máquinas, não é nem já substituindo o mecânico, né, braçal. A digitalização vai avançar muito nos serviços. E só dou um exemplo, serviço bancário. Quantos de vocês entraram dentro de uma agência ou estão sentindo falta de entrar dentro de uma agência de banco para continuar tocando sua vida do dia a dia, comprando, né? Lógico que ninguém está podendo comprar muito, né, nessas circunstâncias, mas mesmo os mais pobres, o pobre não tem acesso à internet, todo mundo consegue se virar e tem, e o banco passou a ser o seu celular. Isso vale para tudo, né? A área que a gente menos avançou com isso foram os serviços públicos, e aonde a gente vai precisar avançar de forma acentuada. Então, você vai ter uma economia cada vez mais digital. Isso que já ia acontecer em 1 ano, em 10 anos, vai ter que acontecer em 1 ou 2 meses. Aliás, hoje saiu, trabalho, não deu nem tempo, foi agora há pouco que eu recebi, é um monitoramento mundial do uso, né, dos meios digitais para o seu dia a dia, para banco, para fazer compra, né, para serviços públicos, para tudo. E eu só tive tempo de ver a manchete, que era muito pouco isso que a gente está aqui conversando, que em poucas semanas você avançou o que você tinha levado anos para atingir, né? Eu posso colocar aqui, assim, dando, por exemplo, um exemplo. Aliás, isso até apareceu no início do Brasil. Muita gente, eu mesmo nunca fiz supermercado, nunca fiz as compras de supermercado pela internet, encomendando, né, por meio da internet. Hoje eu só quero comprar pela internet, não? Porque é mais prático, mais rápido. No início, o site era ruim, travava, marcavam a entrega, não apareciam, apareciam, a coisa não estava bem. Agora, seja tanto você comprador quanto os supermercados vendedor já montaram toda uma rede, eu acho que cada caso é um caso, cada país é um país, mas não tenha dúvida que passaram a migrar para dentro da internet. Isso vale. Você diz, os grandes supermercados. Não, isso vale para tudo. De novo, hoje, por um acaso, e de novo, aliás, no caso até foi a partir do Facebook, estão comprando produtos de horta, de produção de agricultores independentes, orgânico, e você encomendei pelo Facebook, foi a primeira vez, né? Um amigo recomendou e compramos
entregaram na hora, tudo chegou direitinho, os produtos de excelente qualidade, e não é nenhum big supermercado. E até tive a curiosidade de perguntar para mas como é que é? Não, tem lá a menina que está lá, você só encomenda para ela. A gente tem um pessoal fazendo a distribuição dentro da cidade, tem o pessoal plantando, tem o pessoal trazendo de lá para cá, e a gente assim está funcionando. Aliás, uma parte deles eram músicos, que obviamente estão, né, neste momento desempregados, estão trabalhando, fazendo a entrega da comida. Lógico que isso não vai. Esperamos voltar a poder ter música. Aliás, a gente já tem música, até esqueci de dizer isso, né? Já tem um portal de lives, né? De tanta live que você tem, e agora. E antes você só tinha os sons, né? Que era com áudio. Esses dias eu vi Mônica Salmaço, que é uma excelente cantora, tocando com os seus músicos absolutamente coordenados, que era ela e mais 6 músicos, e cada músico no lugar. Né? Tem gente já cobrando pelas lives. Quer dizer, isso vai se organizar. Eu só estou dizendo assim, esta é uma nova tendência que veio para ficar. Né? Sobretudo porque vai levar um tempo para se resolver o Covid-19, e a gente também precisa ter certeza que não vai aparecer o Covid-20, 21, 22. Quer dizer, tem muita coisa que vai vir, por isso que você vai ter a economia cada vez mais digitalizada, você tem que melhorar a infraestrutura. A infraestrutura não é só física, né? Internet, mais do que nunca. E outra coisa também na reconstrução da economia, regionalização da produção. Né? Não precisamos nem falar, todo mundo já sabe que no meio dessa crise você precisa de respirador. 90% dos respiradores do mundo ou de equipamentos médicos do mundo são produzidos na China. Né? Da mesma, nada contra, né? A pessoa não tem nada contra a China, mas já ficou claro para todo mundo, isso vale desde respirador para comida, vale para tudo, para remédio, que você não pode, ainda que o mundo seja globalizado, você não pode ter produção mais concentrada em poucos pontos e ter estrangulamento como você tem agora. Isso, inclusive, a regionalização da produção mundial é uma das maiores vantagens que o Brasil tem pela frente. O problema do Brasil, acho que tem uma enorme boa perspectiva. O problema é ele continuar vivo, conseguir estar vivo para poder aproveitar essa perspectiva. Vivo, né? Individualmente e vivo na sua economia. Para tanto, a gente, que vai entrar aqui um pouco na nossa conversa, você precisa enfrentar esta situação. E a gente, desde o início, a gente colocou que você tem que tratar isso como uma guerra, e um pouco espelhado no que esse economista, John Maynard Keynes, produziu nos anos 40, e, sobretudo, diante da depressão dos anos 30, o que a gente está vivendo tem muito a ver com essa depressão dele. Quem tiver até interesse, muito dessas reflexões fizeram parte da minha tese de doutorado, e é um livro que a gente publicou, primeiro livro que saiu da série do IDP aí com o Medina. O livro já tem 10 anos. E o Keynes já tem quase um século, e acho que mais atual do que nunca. Ele diz assim, quando você perde as referências, quando você... São duas grandes mensagens, né? Não sabe direito o que é o futuro, e você para de investir, para de produzir, para de comprar, o Estado tem que entrar fazendo esse papel. Ele tem que ir à guerra. Guerra no sentido contratar soldados. O que era até o soldado do Keynes? Ele dizia assim, olha, nessa hora você tem que contratar alguém que cave trabalhadores para cavar o buraco de um trabalhador para cavar o buraco de manhã e outro trabalhador para cavar o buraco de tarde, para você pagar o Estado pagar esse trabalhador e ele ir comprar comida, remédio e ajudar com isso a colocar a economia. Isso aqui não é nada diferente do que a gente tem hoje, auxílio emergencial. A diferença é que está se pagando auxílio sem pedir nem para cavar buraco. Eu até entendo, porque não dá tempo, mas eu acho que uma das coisas que tem que se aproveitar depois de fazer é você converter. Você não precisa cavar buraco, mas, por exemplo, você pode estar fazendo cursos à distância, ou para a sua formação, ou para melhorar a sua qualificação. O Keynes ia além e dizia também que, nesses momentos, o Estado não só tem que fazer gasto, aumentar o gasto, não precisamos nem dizer, estamos falando aqui do auxílio emergencial, mas o gasto com saúde, é óbvio porque você precisa aumentar, gasto com saúde, construir desesperadamente
UTI, contratar médico, né, comprar equipamentos, o Keynes dizia que isso tinha que ser feito contra aumento de empréstimo, contra dívida pública. E eu acho que é uma das coisas mais mal compreendidas, mais importantes e mal compreendida do Keynes. Tem aqui algumas citações, aí vocês vão receber a apresentação, eu vou passar aqui mais rápido, ficar lendo, né, ponto a ponto, e acho que é mais interessante a gente poder debater aí um pouco, né? Só estou provocando algumas citações extraídas do livro, mas no fundo o que o Keynes queria dizer era o seguinte, que tinha que aumentar a despesa e a dívida pública, porque o investidor em papel privado, quando chega no momento desse de recessão e perde a confiança, né, no futuro, ele perde a confiança também no setor privado. Então, banco não quer emprestar para empresa não quer emprestar, né, para banco, as famílias também colocam o dinheiro no banco, às vezes, inclusive, aliás, muita gente está fazendo isso, deixa o dinheiro depositado na conta corrente, você nem aplica, porque de repente eu posso precisar, né, sacar esse dinheiro. Na época do Keynes, óbvio que ainda tinha dinheiro, né? Hoje não existe o dinheiro físico, né, em espécie. Aliás, essa discussão recente, não, vou emitir papel moeda para financiar, não emite papel moeda, isso não existe. O que existe é simplesmente, por exemplo, quando o Tesouro Nacional saca do seu caixa, ele está criando moeda ou está aumentando a dívida. Quando você coloca um dinheiro no banco, o que o banco faz? Ele não fica, mesmo que você deixe na conta corrente ou que se aplique no CDB, o banco não fica com dinheiro à mão. O que o banco faz? Ele vai correndo lá no Banco Central e deposita no Banco Central. Aliás, acabou de sair aqui a estatística do Banco Central de abril e é impressionante quanto está aumentando a dívida, sobretudo, chama história longa, operações compromissadas. Compromissadas é uma forma de você vai no Banco Central e diz, eu tenho dinheiro, você tem aí título do Tesouro, você me dá esse título do Tesouro com o compromisso de que quando eu voltar aqui, você compra ele de volta. Inclusive, eu posso pegar o papel hoje, esse título hoje, e voltar lá segunda-feira e o Banco Central vai me dar. É uma corrida para isso, né, para esse papel, porque, no fundo, é dinheiro. Na prática, né, é o dinheiro na mão. Keynes, os economistas, chamam a preferência pela liquidez. É porque você quer dinheiro na mão. E dinheiro na mão não é, né, com um caminhão de carro forte dentro da sua casa. É este dinheiro, na economia moderna, é esse dinheiro aplicado em dívida pública. Por isso que o Keynes falava, olha, você tem que fazer dívida pública e não não é só para o governo, né, gastar, é sobretudo para ele dar saída ao investidor privado que não confia em outro investidor privado e quer ir lá aplicar. Esse é o momento que a gente vive. Eu estou aqui falando um pouquinho de teoria, depois a gente volta lá a esse assunto, mas no fundo o que é você ir à guerra? A guerra, inclusive, né, literal, na Segunda Guerra Mundial, é o governo produzindo, né, canhão, avião, bomba, contratando soldados e, regra geral, seja nos momentos de guerra mundial, seja nos momentos particulares, quase sempre essas guerras são financiadas com dívida pública, e depois você tem que pagar, né? Certamente sempre tem que pagar. E aí tem a outra discussão, se você vai pagar com mais imposto, com menos gasto, mas isso não é agora, é na hora do ajuste. Outra discussão que o Keynes colocava, que quando você tem a crise, você precisa fazer esse ajuste, e pouca gente sabe, que a gente já tinha comentado lá no início, não vou me estender tanto. Outra lição que tem interessante também do Keynes é que ele colocava que nestes momentos o Estado, em que a renda, né, que você fica desempregado e você precisa consumir, você precisa sobreviver, o Estado teria que entrar aqui oferecendo uma garantia de renda, que era o que a gente vem a convencionar como seguro-desemprego. Este desenho, o Keynes participou, na verdade, originalmente o plano chamava-se Beveridge, Lord Beveridge, era um lord, né, lá da Inglaterra, que tinha feito essa concepção, na qual a ideia assim, você contribui
depois recebe benefícios, os benefícios são proporcionais à contribuição, a previdência está vinculado à contribuição, e alguns serviços como saúde, ou partes são pagos pelo Estado, partes são pagos pela sua contribuição. No caso brasileiro, pela Constituição de 88, a gente optou por ter um sistema universal de saúde totalmente pago pelo Estado, como, aliás, alguns países europeus. No caso, a gente chama de orçamento da Seguridade Social, aliás, acho que é o único país que tem um orçamento da Seguridade Social, e, por curiosidade, quem cunhou essa expressão foi Keynes, lá em 1940, que ele dizia assim, olha, separa aqui o que é fiscal, as despesas que você faz, por exemplo, com o Itamar, relações internacionais, as suas despesas com educação, e separa isso do que é previdência, assistência e saúde, até para dar mais visibilidade a esse orçamento da Seguridade Social. Muito da ideia, na verdade, assim, ao pé da letra, o Keynes nunca falou em war budget, ele não defendia um orçamento de guerra especificamente, mas o que ele dizia era que você tinha que ter, por exemplo, seguridade no orçamento separado do que é o fiscal, você tinha que separar investimentos de gasto corrente, até a época do Keynes, o orçamento público era primeiro que era só caixa, não tinha orçamento, no sentido, você empenha, assume o compromisso, o registro e depois paga, mas era tudo junto. E ele dizia assim, olha, vamos começar aqui a separar o que é o dia a dia do governo do que é uma ação de expansão do governo, o que é o investimento. Então, uma coisa é você construir um hospital, a outra coisa é você pagar o salário, você comprar remédio, a manutenção do hospital. Então, isto é custeio, é despesa corrente, é permanente, a outra despesa é investimento, é despesa em capital. Momentos de crise, de recessão como agora, quando ele dizia, mesmo o contrato trabalhador lá para tapar ou cavar o buraco, o que ele queria era que aumentasse investimento, porque investimento você faz hoje e para amanhã. Investimento não é coisa, você não fica construindo escola o tempo todo, não fica construindo hospital o tempo todo, lógico. Num país com tantas carências como tem o Brasil, certamente vamos sair dessa crise tendo que construir muitos hospitais, tendo que melhorar, equiparar o SUS, e isso gera emprego. Mas, acima de tudo, que ele diz assim, olha, separa o que você faz uma vez e não faz por outros. Porque em momentos como o de crise, você precisa pegar este orçamento de investimento, este orçamento de guerra e acelerar esse gasto e usá-lo para disparar a economia quando ela está engasgando, quando ela para, que volte a funcionar. Um exemplo clássico que a gente dá, inclusive tem muito a ver com esse dia a dia, a indústria automobilística no Brasil deu férias. A maior parte das fábricas, espero que já tenham voltado, não sei o que aconteceu, mas quando começou a crise, eu me lembro disso, deu férias. E eu e alguns outros que eu conhecia um pouco e ouvindo colegas falavam assim, não, você não dá férias, você constrói, você fabrica ambulância UTI. No Brasil tem, aliás, quando a crise estourou, era inacreditável que tinha como 500 ambulâncias UTI no pátio em São Bernardo, em vez de você já estar distribuindo. A forma mais rápida e mais barata de você construir um leito de UTI é fabricar uma ambulância de UTI. Não sei se alguns de vocês viram, acho que o Brasil ainda não chegou a esse ponto, mas vai chegar rapidamente, a saber se tem ambulância UTI ou não, mas na Espanha e na Itália, os estacionamentos dos grandes hospitais viraram estacionamentos de ambulâncias UTI, porque você não cabia, não tinha mais, a rede hospitalar não conseguia atender os doentes, você tinha que colocar muitos dos doentes, você estava atendendo em ambulâncias UTI, estavam morando, vivendo dentro da ambulância. A ambulância não andava, a ambulância estava parada. E é muito mais rápido e fácil você fazer isso. Pelo lado da saúde, a gente já sabe, pelo lado fiscal, mas pelo lado da economia, você vai manter o emprego dos mecânicos, dos eletricistas,
do pessoal que trabalha com a borracha, com o vidro, com o aço, né? Quer dizer, todo um complexo industrial que está por trás da indústria automotiva e que você movimenta. E, em outros tempos, você movimentou isso fazendo o quê? Construindo um tanque, né? Para ir para a guerra, Segunda Guerra Mundial. Agora você precisa movimentar isso construindo ambulância UTI. E, com isso, você dispara a economia. Bem, esta parte, um pouco, vamos dizer, meio de história de economia, teoria de economia, quem tiver registrei aqui, esqueci de falar, tem o livro, tem um debate sobre o livro, que eu deixei o link, muito interessante. Na minha opinião, como economista, acho que foi das melhores aulas de economia que eu já vi, dadas pelo Delfim Neto, que perguntou ao presidente Fernando Henrique Cardoso, e é de graça, não precisa pagar nada. Quem quiser comprar o livro, tem aqui, inclusive, Gabriela alertou que tem neste link e com este código tem desconto. Vamos falar um pouco de Brasil e da situação atual. Em poucas palavras, a resposta do Brasil sanitária e econômica a essa crise, comparada ao resto do mundo, é uma resposta tardia, desconexa, sem prioridade para a saúde e com um colapso iminente das finanças estaduais e municipais, que é algo muito preocupante, não só para a saúde, quanto para o funcionamento da economia, e gerando danos perigosos para a organização produtiva. Como se resolve isso? Infelizmente, assim, não adianta atravessar a Praça Três Poderes e gritar, né, como a gente viu ontem, não é assim que vai se resolver. Vai se resolver fazendo estudos, apresentando, né, diagnósticos circunstanciados e propostas. Há muito que pensar, há muito que criar, há muito que debater. Vocês voltam àquele nosso ponto inicial, né? Tem muito a se aproveitar. Fazendo aqui um resumo, depois a gente vai começar. É óbvio que você tem que aumentar o gasto público com saúde, né? Com proteção. Proteção chama-se social, auxílio emergencial, Bolsa Família, econômica. Você tem que financiar microempresas, tem que financiar empresas, e muito desse financiamento, quer dizer, desde já, vai perder o dinheiro, a empresa vai quebrar. Mas se você não financiar, a economia como um todo quebra. Né? Muito disso você vai fazer a custo de redução de caixa, aumento de dívida pública. O mundo inteiro está fazendo isso. Não tem outra opção nesse momento a fazer. Não existe, vou discutir, vou aumentar imposto. Não, esquece. Você vai sim aumentar imposto ou reduzir despesa depois, na hora de pagar a conta. Agora é a hora, né, de fazer a conta. O Brasil não tem restrições legais a expandir a dívida. A gente vai comentar rapidamente a lei de responsabilidade fiscal, por exemplo, já contemplava uma situação de calamidade, óbvio que era regional e não nacional, já está contemplada. E o Brasil tem uma vantagem ou uma desvantagem, depende de onde você está, ou da perspectiva que você olha, que é das economias em que a dívida pública depende mais de quem vive dentro do país. Vive, mora, trabalha, das empresas. A dívida pública brasileira é pouco internacionalizada. Então, o aumento da dívida e o que você vai fazer para pagar essa dívida depende dos brasileiros. É bom que você não precisa pedir, né, para outros para você se endividar. E é ruim porque quem vai pagar a conta é você. Não tenha dúvida. Tá? Porque depois de tudo que está acontecendo, não vai voltar investidor estrangeiro para o Brasil tão cedo. Parte disso passa por endividamento. Algumas regras que ainda precisavam de ajuste ou válvulas de escape vão aparecer na PEC, né, promulgada ontem. Laís vai falar isso em seguida para vocês, então não vou muito detalhar. Quer dizer, o que é o orçamento de guerra? A ideia do orçamento de guerra é você organizar, separar atos e fatos e contas, coisas e contas públicas que você tem que dar uma resposta emergencial para um fato extremo e atípico. Né? Então, é um orçamento extraordinário. Isso aqui é um regime extraordinário no sentido de que é algo que você não faz todo dia. E o que a gente acha importante é deixar bem claro o que é o seu dia a dia do que é
algo que é atípico, que é atemporal, para o qual, inclusive, você vai fazer dívida, mas depois não vai precisar fazer, ou você vai contratar, né, servidores ou trabalhadores, eu acho que não devia nem precisar ser servidores, neste momento, que depois você não vai precisar. Você vai dar empréstimos agora, que você não vai repetir, né? Não vai eternizar. Você vai ter que fazer, o governo federal tem que fazer transferência para estados e municípios muito grandes, emergenciais, e que não precisa ou não cabem fazer no seu dia a dia. Então, uma coisa é a guerra, a outra coisa é a paz. Né? A paz é onde a gente vive, é onde você tem as regras suas comuns, e para a guerra você precisa ter um tratamento separado, inclusive com ações necessariamente mais rápidas, especialmente como a gente já viu no caso da saúde, precisando fazer compras, licitações de forma mais célere, o que não significa que você não tenha que prestar contas e nem pagar pelos seus eventuais erros. Lamentavelmente, eu já estava lendo no jornal que já tem, né, autoridades ou ex-autoridades públicas presas por compras realizadas de forma abusiva. Certamente, graças a Deus, isso é a minoria e não é a maioria das autoridades e dos servidores que estão no meio dessa luta. Mas você fazer uma caixinha em separado para isso tudo ajuda a melhorar a transparência, ajuda a melhorar, né, o controle. O caso brasileiro é preocupante, sobretudo na economia, e você tem uma queda drástica na economia, tem vários indicadores, me permitiria só colocar isso aqui. Isso aqui é um indicador antecedente. Quando você olha o transporte de carga, você sabe um pouquinho o que vai acontecer na frente, ou porque é a carga que vai para a indústria ou é a carga para o comércio. E caiu drasticamente. Vocês reparem, vou comentar outro para a gente voltar. Aqui são indicadores, daqui no caso é da Cielo, que está divulgando, né, seus pagamentos, cartão de débito e de crédito, né, o volume de transações realizadas com as maquininhas. Você tem uma queda menor em bens não duráveis, aqui está com alimentos e farmácia, mas aqui também está posto de gasolina, e vocês vejam que cai, cresceu no início, né, você fazendo estoque, depois que feito estoque, é uma queda direta. Bens duráveis, na verdade, é onde tem vestuário, que é uma das maiores quedas, na casa de 90%, material de construção, e insumos, elétricas, eletrônicos. Na média, nós estamos caindo 45%, o que era antes da crise, e serviços com queda de 58%. Em alguns serviços, como de turismo, restaurantes, você tem queda de 90%. Agora, um ponto, esse aqui é dados, na verdade, esse gráfico aqui, ontem saiu dados até quarta-feira, não deu tempo aqui para atualizar, mas o que eu queria comentar, que é uma coisa que espanta ou surpreende, é que mesmo depois que você começou a pagar o auxílio emergencial, começou dia 17 de abril, e certamente 99% de quem recebeu o auxílio recebeu e gastou imediatamente, ou já tinha gasto e foi pagar, né, a conta do mercado que ele tinha comprado afiado, foi pagar a conta de água, de luz que estavam atrasadas. As compras pouco se alteraram depois do pagamento do auxílio emergencial. E também pouco se alteraram depois que houve um relaxamento, né, que está todo mundo aí acompanhando o noticiário, monitorado aí pelos monitoramentos feitos de celulares. Muitos brasileiros voltaram às ruas, ou voltaram a sair um pouco mais. Isso não mudou absolutamente quase nada. Você tem mais gente ou menos gente na rua. Até porque, na minha opinião, isso está refletindo, e o Brasil não é exceção, é o que muitos economistas estão apurando em outros países do mundo, é que, como você não sabe o que é seu futuro, você reduz as suas compras ao mínimo
não o máximo, o mínimo possível necessário para a sua subsistência. Você não toma decisões de avançar, sobretudo, comprar um carro, comprar casa, né, comprar imóvel, fazer investimentos que sejam mais longos, fazer compras que sejam mais relevantes, né? No princípio, se você tem roupa, eu não preciso comprar, né? Se eu tenho meu vestido, tenho minha calça, não preciso comprar um novo vestido, uma nova calça nesse momento, eu preciso esperar ver o que vai acontecer. Então, quem dera que você conseguia fazer com que as pessoas voltassem a consumir, a economia se movimentar, apenas falar assim, vão à luta, podem consumir, podem comprar. Não vão. Isso, na verdade, não tem tempo aqui, mas só vocês procurarem na internet, tem vários estudos já em torno disso. Para isso, o Estado precisa restabelecer a confiança, né? Ele precisa dar o norte para a economia, né? Ele precisa dar o norte para a sua sociedade. E, para isso, volto um pouco lá à nossa conversa, tem várias coisas que você precisa fazer bem feito, mas vai fazer contra a dívida pública. Né? Lembrando lá, a conversa que a gente teve lá do início. Esse momento é o momento de gastar, fazer dívida. A dívida brasileira não é alta comparado a outras economias ricas, mas é alta comparado às economias emergentes. Média dos emergentes para 53%, economia brasileira 90%. Agora, a novidade é isso aqui, ó. Qual é a porcentagem da dívida que está na mão, né, de estrangeiros? O Brasil está aqui junto com a Índia, perto aqui do Japão, junto com a Índia e com a China. Aliás, só tem asiático e nós aqui no meio. O asiático poupa muito, a família asiática, e não investem no exterior, e investem dentro do seu país. Olha o tamanho da dívida pública aqui do Japão, para vocês terem uma ideia, né, do que a gente está falando. Pegar aqui um outro extremo, por exemplo, a França, Portugal, Espanha, algo como 60% da dívida deles, mesmo a Alemanha, dependem de estrangeiros. É lógico que aqui nós também estamos falando da Europa, né, um pouco um mercado comum, mas mesmo os Estados Unidos, que é o país mais rico do mundo, que é o emissor de moeda do mundo, 30% da dívida dos Estados Unidos está na mão de estrangeiro. Aliás, nesse momento, o estrangeiro está correndo para comprar dívida, né, dos Estados Unidos. Dívida pública brasileira vai subir, mas é até das que menos sobe aqui comparado a várias outras economias emergentes, numa estimativa feita pelo FMI. Depois a gente pode conversar um pouco mais aí mais à frente. O que quer chamar atenção, nem está aqui com vocês, assim, tipo, o que é baixo no Brasil é a dívida das empresas. Por incrível que pareça, as empresas brasileiras são relativamente pouco endividadas em proporção do PIB. Até as empresas da África do Sul ou da Índia têm mais dívida proporcionalmente, né, à sua economia do que as brasileiras. E o que é muito grande no Brasil é a dívida pública, né? É este trade-off que a gente vai ter que provavelmente fazer depois da saída desta crise. É aumentar a dívida pública e converter a dívida pública em dívida privada para fazer com que a economia se mova. Mas como todos os países mais ricos, tirando a China, todos eles têm quer dizer, e mesmo a China, todos eles têm dívida de empresas mais representativas. Aqui no caso da China, a dívida da empresa, mas é contra o próprio governo chinês. Já temos várias válvulas de escape para ter dívida, então nada disso, por exemplo, eram restrições para o nosso orçamento de guerra. E eu queria aqui só comentar um último aspecto para passar a bola para a Laís. Eu esqueci também de dizer assim, a dívida pública brasileira é federal, estados e municípios têm restrições a se endividar, que o governo federal não tem, e nesse momento você tem que emitir dívida mobiliária, não dá nem tempo de você ir no banco pegar dívida, o banco está fechado. E só o governo federal brasileiro pode emitir dívida. Agora, vejam uma coisa curiosa, que vale para o gasto público como um todo, sobretudo para o gasto com saúde. Quando a gente diz o governo federal pode se emitir, mas quem é que gasta? Na saúde pública brasileira, tem duas grandes peculiaridades.
Primeiro, o Brasil é um país em que o peso do gasto público, no gasto com saúde como um todo, é baixo. De novo, estamos ali meio que no padrão da Índia. O setor privado, quer dizer, as famílias, diretamente ou via seguro de saúde, as empresas, respondem por mais de metade do gasto, do que se gasta no país com saúde pública. É curioso que, aliás, vocês forem ver, mesmo nos Estados Unidos, e aqui no caso tem muito a ver com incentivo fiscal, renúncia fiscal na Europa, o gasto público é mais importante. O outro ponto fundamental é que este gasto no Brasil é muito descentralizado. Quando a gente, quer dizer, do que o governo gasta com saúde, 50% é gasto pelos municípios, gasto aqui é execução, não é financiamento, 35% pelos estados e 14% pela União. Quando dentro desse gasto com saúde a gente olha o gasto com assistência hospitalar e ambulatorial, ou seja, a rede pública de hospitais, né, na ponta, o governo federal cai para 5%, até porque o governo federal, o que ele tem de hospital federal? São os hospitais militares, os hospitais universitários e alguns hospitais em Brasília e no Rio de Janeiro, na capital federal, na ex-capital federal, que é o Rio de Janeiro. Quem comanda o SUS, quem executa, quem está na ponta, ou diretamente com os seus hospitais, ou contratando os hospitais conveniados, sobretudo, inclusive, das redes de Santa Casa, são estados e, sobretudo, municípios. No caso até do hospitalar, é mais estado do que município. Por isso que esta discussão que a gente viu nos últimos dias é fundamental. Se as finanças estaduais e municipais colapsarem, isso aqui vai embora, porque a saúde é dos gastos mais descentralizados no Brasil. E a saúde só antecipa, quando a gente vai para a educação e para outras áreas, se a gente for olhar o que o governo gasta comprando bens e serviços, não é pagando juros, não é pagando aposentadoria, né? E nem pagando salário. Nós estamos falando bens e serviços, né? Comprar remédio, comprar, né, giz, carteira e assim por diante, desde comprar armas, comprar munição, né, comprar carro para a polícia, comprar carro para o seu serviço público. De novo, não tanto quanto a saúde, mas muito próximo, o gasto no Brasil, a demanda por bens e serviços, extremamente descentralizada. De novo, municípios, 46%, são maiores do que os estados, e a União, estados com 32%, e a União com 22%. Quer dizer, os municípios compram o dobro do que o governo federal. E aqui estão todas as compras, por exemplo, realizadas pelas Forças Armadas, pelo Ministério do Transporte e assim por diante. Se você quiser fazer investimento, você tem que fazer estado e município. Se você quiser, na crise, segurar a demanda com bens públicos, como que a gente falava lá atrás, você depende de estados e municípios. E tem um detalhe aqui, especificamente no caso da saúde, que é mais preocupante de todos. Gasto com saúde mundialmente é descentralizado, né? Vocês veem aqui, na média da OCDE, está em torno aí de 40%. Só que, quando a gente... 40%, né? Então, governo subnacional, Estado, município no gasto público total. E a gente vai olhar aqui, entre os países da OCDE que mais gastam com saúde, lembrando, né? Brasil 85%, o Brasil entra mais ou menos aqui. Você tem aqui dois grandes blocos. Por coincidência, a maior parte desses países são federativos. E você tem, de um lado, o bloco nórdico, né? Formado pela Dinamarca, Suécia, e Finlândia. E você tem o outro bloco aqui, onde está a Itália e a Espanha. Pertinho aqui você tem Estados Unidos, você tem aqui Áustria. Curiosamente, a Alemanha, que é muito descentralizado na saúde, não é tanto, mas no fundo, que a gente ia comentar, o Brasil precisa decidir de que lado que ele vai ficar desse bloco. Se vai, respeitando sua língua, vai ficar junto com os latinos, né? Espanha ou Itália, ou se você vai conseguir se aproximar dos países
nórdicos, especialmente em relação ao Covid. Eu até diria que ele já decidiu ficar, né? Todo mundo já sabe aí, dadas as curvas de epidemiologia, para onde a gente vai. Mas não deixa de ser significativo. O último aqui isso aqui é a República Tcheca, né, que separou. Boa parte desses países são federativos. E é curioso, quer dizer, como a saúde mistura com a discussão federativa, e é algo muito importante que a gente vai ter que fazer pela frente. Mas, neste momento, vou passar aqui para a Laís, a guerra exige você separar Estados e municípios. E, por último, só ia comentar, não por outros motivos, no plano estratégico que o Exército tinha formulado, centro de estudos, não é? Centro de estudos, né, do Exército, é curioso. Ele tem vários indicadores lá para ficar acompanhando como que você consegue sair, né, da crise para a normalidade. Tem todos os indicadores de saúde que eu não coloquei aqui, mas tem uma série de outros indicadores que eles começam a olhar. Trabalhadores demitidos, empresas fechadas, e coloca como indicadores a arrecadação de impostos de estados e municípios. Aliás, o Exército com bastante propriedade, o que importa é olhar não a federal, e sim estados e municípios, porque as ações é curioso, né? Guerra é um assunto nacional, a guerra, né, clássica, e esta guerra aqui se trava dentro das cidades, não se trava no exterior, né? E por isso é urgente você ter medidas sociais e de recuperação econômica, segurar estados e municípios e segurar a guerra. Bom, esse é o contexto que mapeia um pouco, né? Vamos dizer assim, a história econômica, um pouco social, um pouco de diagnóstico, óbvio aqui com opiniões minhas, cada um vai ter opinião diferente, e que vem a resultar na criação desse orçamento de guerra, que lá a gente vai passar. Só queria registrar com vocês, assim, poucos congressos do mundo estão funcionando por teletrabalho, né? Inclusive, a maior parte dos países que são parlamentares, o parlamento está fechado, porque é parlamentarismo, um primeiro-ministro eleito pelo parlamento. Eu até assisti um caso aqui na Europa, no dia que decretou o estado de sítio, o parlamento chegou e se virou para o primeiro-ministro: você é o nosso primeiro-ministro, vai à luta, confiamos em você, acreditamos em você, e nós vamos ficar em casa enquanto que você aí que trabalha. O parlamento brasileiro não só funcionou como trabalho, como aprovou uma emenda constitucional. Eu acho que não tem ninguém no mundo que fez isso neste momento. E aí, Laís, passa a bola para conversar sobre o que foi essa emenda constitucional. Obrigada, professor Zé Roberto. Está me ouvindo bem? Sim. Eu não sei se você precisa... Acho que eu tenho que continuar virando aqui, né, os slides, porque... Ou o senhor finaliza o compartilhamento e eu faço outro daqui. Tá, eu acho que é melhor. Vou finalizar porque aí você comanda daí. Tá ótimo. Estou abrindo aqui para a gente. Boa tarde, eu não tinha falado aqui. Boa tarde. Obrigada por todo mundo que está escutando a gente. É sempre uma honra falar com o orientador, o professor Zé Roberto. Vou só fazer um novo compartilhamento, iniciar a apresentação aqui. Mas, basicamente, vocês devem ter visto aí em toda a mídia que ontem foi promulgado pelo Congresso Nacional a emenda constitucional número 106, que deriva ficou famoso como PEC 10 2020, né? Aprovada agora finalmente nessa semana. Compartilhamento foi? Eles precisam autorizar dela. Eu já escrevi aqui, Laís. Acho que compartilhou. Isso. Tá certo? Tá ótimo. Vou voltar só para o ponto que a gente estava. O professor Roberto vinha comentando da saúde, me lembrou muito a fala do ministro Gilmar, dizendo especificamente que essa questão da saúde, da repartição aí de funções, competências e gastos públicos na área da saúde seria onde a nossa Constituição mais concretizou, pelo menos no papel, a questão do federalismo cooperativo, né?
Tem justamente ali a questão das competências. Concorrência já foi debate no Supremo Tribunal Federal recentemente agora. Ter eliminado o ministro Marco Aurélio, dizendo que a competência ela é repartida quando se fala de questões de saúde e traz para a gente a dúvida de dizer agora, ok, então toda a competência agora para determinar qualquer medida seriam, então, de estados e municípios também, não só da União, tudo repartido, na medida em que, quando eu falo de medidas econômicas, muitas vezes elas estão atreladas também a uma questão de saúde. Quando eu falo de educação, a educação que nesse caso está atrelada à saúde, porque o funcionamento ou não funcionamento de escolas implica também numa questão de saúde. Então, realmente essa questão federativa ela acaba sendo muito nítida nesse momento, ela acaba tomando uma dimensão ainda maior do que as preocupações que a gente anteriormente já tinha. E, inclusive, parece que alguns países têm um regramento jamais definido com relação a isso. Os Estados Unidos é completamente descentralizado, mas os Estados unitários ainda tem muito esse impasse de quem resolve, quem deve decretar fechamento ou abertura de comércio, quem deve decretar fechamento ou abertura de rodovias. Porque você tem o Estado unitário, realmente isso parte tudo do governo central. Mas, por exemplo, a Espanha, que já é um país que a gente enquadra aí num semifederalismo, tem um regramento inicialmente no governo central e lá teve o reconhecimento, uma espécie de estado de calamidade deles, e a partir desse reconhecimento o regramento passa a ser descentralizado. Então a atuação hoje já é descentralizada completamente nos governos locais e não ficou muito nesse impasse aqui. Parece que a coisa realmente começou de uma forma mais indefinida. E quem não lembra aí um pouco do nosso panorama, a gente começou essa questão com a chamada Lei Nacional de Quarentena, então ali de fevereiro. Depois, o Congresso Nacional decretou o estado de calamidade, que tem a perspectiva de durar até dezembro desse ano, final do ano, exatamente 31 de dezembro. E agora, aprovamos a emenda constitucional número 106, derivada da PEC 10, do orçamento de guerra. Qual a proposta? Regime extraordinário, fiscal, financeiro e administrativo. Extraordinário, por quê? Porque ele só deve vigorar agora, enquanto perdurar esse estado de calamidade pública, e porque ele deve ser aplicado apenas para aquilo que o regime normal foi incompatível por ocasião da pandemia. Então, tem muita gente utilizando já a questão do orçamento de guerra para justificar asfalto na estrada. E a gente tem que avaliar, para lá, seria o caso? Porque não é uma completa suspensão das regras da lei de responsabilidade fiscal, a ponto de a gente dizer que a gente não aplica mais lei de responsabilidade fiscal para absolutamente nada, que a gente não aplica mais licitação. Não é isso. Ele vem justamente afastar algumas previsões naquilo que for necessário ao combate à pandemia. Suspende a regra de ouro. A regra de ouro tem previsão na Constituição e tem previsão na Lei de Responsabilidade Fiscal. Prevê também que esse endividamento seja feito com transparência, obrigatoriamente, com a apresentação de relatórios mensais sobre as operações de crédito realizadas. Junto a isso, a gente tem dispensa de limitações de gastos públicos. Então, aqui, renúncia de receita e aumento de despesas, todas essas previsões constantes na Constituição e também no artigo 14 e no 16, respectivamente, da Lei de Responsabilidade Fiscal. O que isso quer dizer? Que anteriormente, para eu realizar gasto, seja aumentando despesa, seja por meio de renúncia de receita, que é considerado como gasto público, eu teria que demonstrar a receita correspondente. Então, teria que ou cortar de algum outro canto, ou então fazer aumento de impostos, por exemplo. E a partir desse momento, eu posso realizar esses gastos sem comprovar essa correspondência anteriormente e sem fazer as estimativas de impacto que estão previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal. Isso tudo, desde que não impliquem em despesas permanentes. Então, a gente sente aqui que não está prejudicado a disposição do 17, que fala das despesas continuadas.
processos simplificados de contratação. Então, o que a gente estava falando aí, precisa de licitação, não precisa de licitação, a gente tem que descartar 8666. Não é bem isso. Para os propósitos específicos de enfrentamento ao coronavírus, o texto prevê contratação de pessoal temporário e emergencial, independente da previsão de atuação orçamentária e de autorização à lei de diretrizes orçamentárias. O que isso quer dizer? Não acaba com concurso público, isso não quer dizer que esses profissionais vão ser contratados e simplesmente depois eles vão ser efetivados, não. Pessoal temporário e emergencial, preste atenção para essas duas questões. E de obras, serviços e compras de forma direta, ou seja, com dispensa de licitação. Então, para essas questões específicas que são emergenciais para o enfrentamento do coronavírus, licitação dispensada, a regulamentação está na medida provisória 926 de 2020, justamente alterou a chamada Lei Nacional da Quarentena. Isso ainda é pendente de votação pelo Congresso, mas tem a regra geral de que não haverá, que haverá um procedimento especial na emenda constitucional para a lei entrar na regulamentação mais detalhada, que atualmente é feito pela medida provisória 926. E a própria emenda constitucional também prevê a possibilidade de contratação com pessoas jurídicas que estejam em débito com o sistema de seguridade social, o que é vetado pelo próprio texto constitucional em tempos de normalidade. Controle, como é feito? Controle de forma apartada, o professor José Roberto já especificou bastante, tem um orçamento separado, que é o chamado orçamento de guerra, e justamente para a gente conseguir identificar aqui o que vai entrar dentro desses processos excepcionais. Então, as despesas elas devem ser realizadas em programações orçamentárias específicas, ou se não forem, elas precisam ser identificadas como despesas que estão seguindo aqui esse padrão do orçamento de guerra. E aqui eu tenho uma norma programática que determina que um decreto do presidente da República deve regulamentar como serão dadas autorizações para a realização dessas despesas. Então, a partir da publicação da emenda constitucional, que já data de hoje, a gente passa a contar aí um prazo impróprio, mas um prazo de 15 dias, no qual se espera que a presidência da República promulgue esse decreto com essas regras relativas às autorizações, especificamente das despesas relativas ao orçamento de guerra. Também foram autorizadas as operações de crédito que são realizadas constantemente, o pagamento da dívida mobiliária também paguem juros e encargos da dívida. E aí a gente entra até numa questão que a gente discutiu agora há pouco, a dúvida seria o momento da gente já tratar disso, de pagamento de juros e encargos, ou se isso não deveria ser um pensamento já para uma fase posterior. Afinal, esse é o momento realmente de fazer despesa, de gastar na tentativa de preservar aí um pouco a nossa economia, ao invés da gente já estar preocupando com juros e encargos. Foi dado um poder também diferenciado ao Banco Central, a partir da emenda constitucional. O Banco Central recebeu uma autorização geral para compra e venda de títulos em mercados secundários, sejam títulos próprios ou sejam outros títulos, desde que seja de categoria de risco equivalente ao BB negativo ou superior. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o Banco Central pode comprar títulos de empresas, títulos emitidos por empresas na tentativa de salvar essas empresas. E aí a própria emenda constitucional faz uma previsão já de que tenha preferência para títulos que sejam emitidos por micro, pequenas ou médias empresas, e essas operações teriam que ser publicadas diariamente, com a prestação de contas mensal ao Congresso Nacional. Então, realmente, aí tem um acréscimo muito grande no papel do Banco Central, o papel do Banco Central realmente no mercado privado, fazendo essa compra e venda de títulos que anteriormente não era possível. E também há uma possibilidade, uma determinação, uma nova norma programática aqui de que o Banco Central edite um regulamento prevendo a contrapartida que seria esperada daquelas empresas dos quais eles comprem o título. Que é isso?
Se o Banco Central está comprando o título de um privado, ele espera que, em contrapartida, esse privado esteja realizando investimento e não possa, por exemplo, que já está citado na própria emenda constitucional, aumentar a remuneração, aumentar a distribuição de dividendos. Então, esses são regramentos previamente estabelecidos, mas espera-se que haja um regulamento específico do Banco Central prevendo essas contrapartidas. Todas essas previsões relativas à atuação do Banco Central estão previstas também para durar, primeiramente, como todas aqui, até o final do estado de calamidade, mas nessa, especificamente, há uma flexibilidade na data, com uma brecha de que isso pode ser estendido, pode ser levado posteriormente à vigência da calamidade pública, caso seja justificado interesse público. Então, aqui a gente tem, dentro da emenda complementar, a norma que promete estender por mais tempo. Uma previsão que seria, na minha visão particular, mais substancial do que foi aprovado aqui dentro do orçamento de guerra, é que a gente teve um fortalecimento aqui na prática desse mecanismo de checks and balances, na medida em que ele possibilita que o Congresso Nacional possa sustar os atos do Executivo. Ou seja, eu tenho a previsão, sim, de que o Poder Executivo realize gastos públicos, realize novas contratações sem que passe pelo procedimento normal, todos os procedimentos licitatórios, concurso público, etc. Porém, por outro lado, eu tenho a previsão de que o Congresso Nacional esteja sempre conferindo esses procedimentos e, caso observe alguma irregularidade ou algum descumprimento do limite estabelecido na emenda constitucional, o próprio Congresso Nacional pode sustar aquele ato do Poder Executivo. Então, aí a gente tem bem essa conversa, esse diálogo entre os poderes fazendo esse controle externo, né, ele cabe ao Congresso Nacional, com auxílio, naturalmente, do Tribunal de Contas. Então, assim, a gente estabelece mais um passo nesse mecanismo de controle. Por um lado, o Congresso permite que o Executivo dá mais poder para o Executivo, na medida que o Executivo ele pode realizar gastos sem passar por todas as etapas normais esperadas no processo, mas, por outro lado, o Congresso realmente coloca aí uma ferramenta de controle um pouco mais forte. E a emenda constitucional tem efeitos retroativos. O que isso quer dizer? Ela vale até final do ano, mas ela pega também os atos ali praticados desde 20 de março de 2020, desde que eles estejam em conformidade com o que foi aprovado na emenda constitucional. Então, ela tem um efeito de convalidar alguns atos já passados. A questão final aqui com relação a isso, como ficou a questão federativa? A questão federativa não ficou na PEC 106 de 2020. A gente tinha aí uma proposta de criar um comitê gestor da crise. Esse comitê gestor da crise, aí a composição dele foi mudada conforme ele ia do Congresso para o Senado, ia saindo o substitutivo dos relatores. Mas a ideia com esse comitê gestor da crise era justamente ter uma representação aí de estados, de municípios, Tribunal de Contas, todos dialogando no mesmo momento. E no projeto inicial, esse comitê gestor de crise que faria a avaliação dos atos expedidos pelo Poder Executivo, ou seja, dessas irregularidades ou descumprimentos. E aí, sim, esse comitê gestor de crise, a partir dessa avaliação, levaria o Congresso para o Congresso sustar eventualmente o ato. Então, a gente teve até o momento essa questão suprimida. O professor Zé Roberto, já comentamos aqui antes da apresentação, está esperançoso que a gente ainda possa aprovar o comitê gestor por meio de lei complementar, mas até o momento realmente entendo que era realmente o grande pulo do gato da PEC, era uma das partes mais interessantes e que não foi aprovado, em que nós não temos, então, até o momento. Então, acho que isso aqui é um grande ponto de atenção entre o que estava sendo proposto inicialmente e o que foi, de fato, aprovado. Então, fazendo um apanhado aqui geral para vocês de como ficou o nosso texto final, qual é a situação, está entrando em vigor hoje, considerando também esse efeito retroativo das convalidações desde 20 de março de 2020, e assim devemos permanecer até final do ano.
salvo naturalmente disposição em contrário. Com detalhe de que tem muita coisa aqui que a gente percebe que tem que ser feito por meio de emenda constitucional, assim, muito claramente, e que seria esperado que fosse feito por meio de emenda constitucional. Quando você fala, por exemplo, do legislativo sustar atos do poder executivo. Claro, aí eu estou falando de separação de poderes, realmente só emenda constitucional. Mas algumas peculiaridades aqui se devem também ao fato das nossas regras, inclusive as regras de direito financeiro, serem muito constitucionalizadas. Observem, tentando passar aqui, voltei. Observe aqui quando a gente fala no 14, 16, 17 da LRF, são normas que estão na LRF, 14 e 16, que estão na Constituição também. Então, na medida em que eu coloco essas normas na Constituição, eu preciso de, obviamente, de emenda à Constituição para alterá-las. Inclusive, uma questão que eu fiquei muito em mente, estava vendo a judicialização muito dessas questões e teve a ADI 6357, que foi de relatoria, inclusive, do ministro Alexandre de Moraes, tem uma liminar há cerca de 3 semanas atrás, suspendendo alguns dispositivos da LRF, imagino que vocês tenham acompanhado. Acontece que esses dispositivos todos têm correspondência no texto constitucional. Eu falo correspondência porque não é obrigatoriamente um dispositivo constitucional que teve regulamentação na LRF. Por exemplo, o caso da renúncia de receita, que é do artigo 14 da LRF, foi o contrário. Eu tinha uma previsão na Lei de Responsabilidade Fiscal, depois foi introduzida uma previsão ali pela PEC do teto de gastos no 113 do DCT. Então, eu tive um movimento diferente. O fato é, eu poderia estar falando dentro, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, em suspensão de dispositivos da LRF que implicassem numa suspensão reflexa do dispositivo do texto da Constituição. Então, aí que a gente entra exatamente na necessidade de ter PEC no Brasil e realmente a atuação do Congresso nesse sentido foi fora de série, mas poderíamos ter tido um processo muito mais simples se muitas dessas coisas a gente pudesse fazer por meio de lei ordinária, lei complementar, não precisando obrigatoriamente de emenda constitucional. Aqui a gente deixou para vocês o link da emenda. E eu tô vendo aqui que estão chegando algumas perguntas, mas basicamente era isso que eu tinha para falar nessa tarde de hoje, trazer realmente esse panorama do que ficou definido, que foi promulgado ontem. E se o professor Zé Roberto quer complementar alguma coisa, a gente pode passar aqui para algumas perguntas que estão chegando. Não, Laís, te agradeço. Acho que a gente vamos às perguntas, porque na verdade, a culpa é minha, me distraí aqui, né, no horário. E tem outro curso em seguida do NDP, né? A gente está aqui premido do tempo. Vou responder rapidinho. Raul Garcia, né, perguntando se via com bons olhos as reservas para a redução dessa dívida. Não, com certeza não. Nesse momento, a preocupação não é reduzir dívida bruta, embora na prática até essa era uma estratégia, ainda que não clara, mas me parece que era algo que o Ministério da Economia e o Banco Central vinham fazendo desde o ano passado, vendendo aos poucos reservas internacionais para reduzir a dívida bruta. Mas nesse momento o que você precisa fazer é aumentar a dívida. E insisto, não é aumentar a dívida bruta, a dívida pública, apenas pensando em cobrir gasto público. É que você precisa dar saída para o investidor privado, né? Ele que tem dívida privada precisa trocar para a pública. E não faz diferença. E aí nós estamos falando aqui basicamente de dívida interna, não externa. Lá se alterna aqui comigo. Tem mais aqui. Você podia responder a da Flavinha enquanto eu leio. Flavinha, claro. Eu estou lendo aqui. A Flávia perguntando se a emenda do orçamento de guerra era indispensável, sem ela não haveria alternativas para os gastos. Observando que o governo, em um momento, defendeu essa tese, se isso estava correto. Flávia, eu entendo que para alguns requisitos específicos, sim, ela seria indispensável. Como a gente falou agora, eu estou afastando aí questões que estão na própria Constituição. Então, quando
a PEC do orçamento de guerra fala, por exemplo, em liberar a regra de ouro. A regra de ouro está na Constituição. Então, para isso, entendo que eu precisaria obrigatoriamente passar por um regramento constitucional, especialmente quando eu falo na questão, quando eu dou a possibilidade para o Congresso Nacional sustar atos do Poder Executivo. Eu precisaria obrigatoriamente de um regramento nacional. É claro que algumas outras questões eu poderia, sim, mexer sem essa questão nacional. Por exemplo, quando eu falo de licitações, eu tenho as previsões de dispensa e inexigibilidade na própria 8666. Então, eu poderia, por exemplo, por meio da 8666, introduzir já uma previsão de que seria, caso dispensa de licitação, a contratação nesses moldes, já fazendo aí o reflexo com a pandemia. Então, tudo dependeria muito aí da norma especificamente que a gente esteja abordando dentro das aprovadas da PEC. Mas, de modo geral, muito poderia ser feito sem emenda à Constituição, sim. Porém, alguns pontos específicos, eu precisaria, sim, da emenda. Bom, o Carlos Medeiros, eu vou resumir aqui, ele está perguntando sobre a Alemanha, né? Como que funcionou a questão federal. A Alemanha é um dos países mais descentralizados, com muito peso de estados e municípios, e ele teria suspendido o recolhimento de impostos e como está sendo dado o apoio aos governos. Carlos, sendo franco, não sei. Eu confesso que a gente tem lido muito, mas não tenho... da Alemanha, o que eu vi é que ele tem um dos programas mais ambiciosos de reconstrução da economia. Uma grande preocupação em segurar a indústria, né, alemã, principalmente que ela é grande exportadora, exporta muito para a Europa, para o mundo inteiro, e é um dos países que tem um baque econômico, um impacto econômico bastante duro, e eles fizeram um projeto bastante ambicioso de financiamento para tanto socorrer, proteger a indústria alemã, quanto fazer a sua reconstrução. Muito disso passa pelo KfW, que é o BNDES alemão. Inclusive, eu acho que essa experiência alemã devia ser repetida pelo Brasil. Eu confesso a você que eu me fixei mais nessa questão do Plano Nacional da Indústria, não acompanhei o relacionamento, como que está se dando as relações federativas na Alemanha. Como a Alemanha sempre foi muito organizada e politicamente tem um bom pacto federativo, eu quero crer que eles, né, tenham conseguido construir uma solução mais harmoniosa do que a que está acontecendo, por exemplo, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, sim, hoje, inclusive, de novo, eu estava lendo, a saúde nos Estados Unidos, pública, não é tão grande, mas é bem descentralizada. Aliás, me parece, pelos dados da OCDE, que a saúde alemã, aparentemente, não seria tão descentralizada assim. Eu até tenho aí na apresentação. Mas nos Estados Unidos, os estados e municípios, os estados em particular, dependem muito da receita de impostos sobre vendas a varejo, sale tax, é algo parecido com o ICMS, essa receita está caindo drasticamente, e nos Estados Unidos não tem nada parecido com o FPFPM, não tem transferência regular. Todo repasse do governo federal para estados e municípios é negociado, é como se fosse uma transferência voluntária, caso a caso, e está sendo aberta uma sucessão de linhas, de leis e de linhas de suporte para estados e municípios. A discussão lá é basicamente que o que já foi dado foi insuficiente, e aí tem também algum filme aí que parece que a gente já assistiu, né? Aparentemente o governo federal não quer dar dinheiro para alguns estados que são governados por partidos da oposição, ou que teriam candidatos à eleição. Lembrando que lá a eleição presidencial este ano, daqui a 6 meses. Então, a questão federativa sim, mais complicada. Laís, acho que tem... Sim, tem aqui pergunta da Luciane, e depois eu volto na pergunta da Clarissa Luciane, é uma pergunta no mesmo sentido, perguntando como é a aplicação disso para estados e municípios.
Não, orçamento de guerra é para a União especificamente. Você tem a ideia de centralizar isso na União e que a União, inclusive, possa realizar compras e repassar parte desse material adquirido para estados e municípios. Inclusive, nesses relatórios de publicação a cada 30 dias, a União teria que justificar aí quais são os equipamentos que estão sendo comprados e repassados para estados e municípios e como. Contratação também, regime excepcional no momento, apenas no âmbito da União. Não, o Raul Garcia está perguntando aqui se nesse momento seria oportuno a inclusão da nova lei de finanças públicas na pauta de projetos prioritários. Raul, eu diria assim, neste momento, não acho que seja prioridade neste momento, mas daqui a poucos meses, sim. Eu diria assim, nesse momento você tem que agir na emergência. Esta é uma lei grande, é uma lei muito importante, ela vem substituir a Lei 4.320, que é de 1964 e anterior ao golpe militar, para vocês terem uma ideia de quanto que ela é velha. Eu acho que a gente, mais do que nunca, a gente vai precisá-la, mas quando a gente for organizar o ajuste fiscal que vai precisar decorrer, né, do desajuste que é natural que vai acontecer agora. Nós provavelmente vamos precisar repensar alguns pontos da Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei 4.320, que obviamente está obsoleta, embora ela era tão boa na época que ainda continua valendo. E eu acho que, em particular, ontem a gente até teve um debate no IDP, esse assunto já surgiu, nós precisamos criar uma harmonização de regras fiscais no Brasil. Você tem regras na Constituição, em diferentes leis complementares, em alguma coisa em lei ordinária, tem regras que valem para a União, que não valem para Estado e município. Agora mesmo, né, só que do orçamento de guerra não está claro o que é o que. É uma das coisas que a gente precisa sistematizar, deixar esse torno todo mais harmônico. Eu, inclusive, pessoalmente, achava que era até o ideal de começar a ter uma lei só, fazer um código, num código fiscal, tratar do que normas gerais de finanças públicas, matéria da lei de responsabilidade fiscal, tratar de dívida, tratar de orçamento, de contabilidade, de administração, para ser mais ágil e mais consistente. Como também precisamos ter um código tributário. A gente tem várias leis tratando de sistema tributário. Mas isso é na saída da crise. Honestamente, não é agora a hora para fazer isso. Tem muita outra coisa para fazer agora antes disso. E, professor, o Código Tributário que ainda bate naquela questão, né, que a gente sempre fala do excesso de constitucionalização também das normas tributárias. O professor Helena também defende muito a ausência de um código do contribuinte. Então, realmente, as duas áreas aí estão muito constitucionalizadas e pouco regulamento infraconstitucional organizado. Então, assim, a gente tem uma pouca codificação aí nesses temas. Aqui tem uma pergunta do João Carlos, falando exatamente sobre o fato desses gastos com saúde, apesar de serem muito municipais, boa parte do recurso ser federal. E sim, agora a tendência é que o recurso seja ainda mais federal, na medida em que estados e municípios estão perdendo muito da arrecadação, porque eu tenho ISS e ICMS extremamente prejudicados por conta da crise, seja realmente porque essas bases diminuíram, então eu tenho realmente menos prestação de serviços e comércio, seja também porque a tendência é que eu tenha mais inadimplência a partir desse momento. Então, a tendência agora é que o recurso seja cada vez mais federal. Então, a gente sempre luta para ter essa autonomia financeira em claro de estados e municípios, mas agora isso fica ainda mais prejudicado e por isso está inclusive em discussão no Congresso Nacional também o tal do seguro arrecadação, a perspectiva de que a União possa fazer uma espécie de repasse para estados e municípios para suprir essa lacuna. Mas só para a gente ter uma ideia aí, os últimos dados de comparação de arrecadação do estado, 50% dos 7 estados brasileiros, tá? Não estavam conseguindo, com receitas próprias, nem 50% da totalidade das suas receitas. Ou seja, eram extremamente dependentes em mais da metade das receitas utilizadas de repasses realizados pela União.
Então, isso a gente já mostra aí como, desde o princípio, a dependência é muito grande. Mas agora, paradoxalmente, aqueles estados que menos dependem é que quem está tendo uma queda muito maior, porque quem estava realmente vivendo do seu ICMS, pega, por exemplo, São Paulo, teve uma queda muito grande. Então, isso tem um impacto, proporcionalmente falando, maior nesse momento. Gente, eu queria pedir desculpa, eu estava olhando o bate-papo, e depois que eu vi que aqui vem pergunta por tudo quanto é lado, né? Tem o outro também aqui, Sim. o que eu não tinha visto. Algumas perguntas os colegas já colocaram lá. Eu estou muito preocupado que a gente já estourou nosso tempo aqui, pelo menos em 1 minuto. Vou tentar responder rápido. O amigo Paulo Millet está perguntando como fazer para que os recursos cheguem às pequenas empresas. Paulo, a gente tem que investir em outras soluções que não passem apenas pelos bancos, apostar no mercado de capitais e, inclusive, soluções inovadoras como das maquininhas. A gente tem uma proposta que a gente colocou na rua essa semana, tem disponível aí nos sites, nas redes sociais, depois a gente pode falar com calma, aqui não dá. Também tem uma pergunta que se era hora de passar o parlamentarismo. De novo, eu acho que a hora não é agora para discutir isso, mas certamente, eu pessoalmente, gosto da ideia e não tenho dúvida que enfrentar a guerra no parlamentarismo é mais fácil, por incrível que pareça, do que num presidencialismo, quando você precisa do Congresso para te dar apoio. As perguntas aqui, questão de incentivos, reconversão industrial. No primeiro momento, Leonardo, são 2 etapas. Primeiro, a gente tem que ficar vivo. Nós estamos precisando ter uma proteção contra a depressão econômica, para depois pensar na segunda etapa de reconstrução, que sim, certamente envolve, eu não diria só reconversão industrial, reconversão da economia como um todo. Laís, lembrando aí que acho que a gente... Acho que está no nosso limite, né? Acho que cobriu. Assim, eu Não sei se tem particularmente alguma disponibilizo o importância. e-mail, se ficar alguma coisa ainda por responder, se alguém quiser conversar depois. Eu vou colocar, eu não sei se eu posso enviar mensagem para todo mundo. Posso enviar mensagem para todo mundo, vou deixar aqui o endereço de e-mail, caso interesse. Isso. E o meu já está aí na apresentação. Está na Acho que você apresentação, colocou né? também, Laís. Você não colocou o seu? Acho que a gente foi na correria. Eu acho que o meu não ficou na Bom, apresentação. se eles não distribuíram, é só se acrescentar e o pessoal redistribuir. A gente queria Mas está aqui agradecer também no chat. no chat aqui no bate-papo. Isso, no chat eu acabei de encaminhar aqui o endereço de e-mail, então, por favor. Eu recebi aqui o recado que o Gabriel Nunes vai finalizar, né? Aqui, te agradecer a Perfeitamente. todos e obrigado, sucesso e estudem, trabalhem, tem muita coisa que todo mundo pode aqui colaborar. Um Muito abraço. obrigada também. Queria rapidamente agradecer a todo mundo que assistiu a gente, ao IDP pela oportunidade. Realmente acho que essas iniciativas estão sendo incríveis para a gente conseguir passar em frente a esse momento que a gente está vivendo. E agradecer ao professor Zé Roberto, sempre uma honra falar junto com o meu orientador. A gente queria agradecer aos professores José Roberto e a professora Laís Porto pela aula excelente. Aproveitar esse momento para falar que a semana que vem, o Espaço Aberto, o tema será Orçamento Plurianual, com o professor Carlos Eduardo Gasparini, no dia 14, às 20 horas, na quinta-feira. Novamente agradecer os professores e a quem assistiu a gente. Um abraço. Tchau.